Boa tarde a todos, ótima quarta-feira. Estamos começando o nosso Connect Esporte hoje, um programa recheado de informações para todos vocês que nos acompanham. Assunto é o que não falta dentro do nosso programa. Vamos falar aí dos sorteios das oitavas de final da Copa do Brasil, com grandes clássicos e grandes jogos. Vamos estar falando aqui dentro do nosso programa sobre esses duelos. Os nossos comentaristas aí vão compartilhar suas análises aí sobre esses grandes jogos da Copa do Brasil. Vamos falar do Campeonato Brasileiro. Hoje teremos aí o início da 10ª rodada com 7 jogos aí, vamos estar falando sobre esses jogos, vamos falar da Série B, Liga das Nações, vamos falar também da seleção australiana, né, que tá aí, vai disputar contra o Peru aí, uma vaga aí na Copa do Mundo, vamos falar também do Minuto Olímpico com o nosso comentarista Gabriel Sanches, um programa aí recheado de conteúdo para todos vocês que nos acompanham. E desde já, vou dar aí boas-vindas aos meus comentaristas que todo dia está aqui comigo fazendo o Connect Esporte. Desde já, seja muito bem-vindo diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Boa tarde, Gabriel. Bem-vindo de volta aí, Daniel, né? Depois de estar ausente nesses 2 dias. É isso. Vamos que vamos, rapaziada. Vamos que hoje o dia tá cheio, como você bem já disse, né, Gabriel? Temos aí bons assuntos para falar hoje. Vamos que vamos. Vamos que vamos, Gabriel. E o Daniel, pelo jeito, Já começou bem. já começou bem. Aí voltou com tudo aí, né? Enquanto o Daniel não estabelece a conexão dele, vamos começar falando aí da Copa do Brasil, né, Gabriel? Entrando aí já direto nesses confrontos aí. E antes aí das suas análises, vou estar passando aqui o confronto para quem nos acompanha, o Connect Esporte de hoje, né? Teremos aí É os clássico. clássicos, os jogos aí, os confrontos já definidos. O Corinthians enfrentando a equipe do Santos. O São Paulo enfrentando o Palmeiras. O Bahia enfrentando o Atlético Goianiense. Enfrentando o Atlético Paranaense, perdão, o Atlético Goianiense joga contra o Goiás, esse clássico goiano. Outro clássico é o Fortaleza, que enfrenta a equipe do Ceará. O Fluminense do Rio de Janeiro enfrenta a equipe do Cruzeiro. Reencontro aí do Fábio, né? O Fábio novamente, o Fábio pela primeira vez, desde que deixou o Cruzeiro, vai encontrar o Cruzeiro aí, agora jogando pela equipe do Fluminense. Teremos América Mineiro e Botafogo, Atlético Mineiro enfrentando a equipe do Flamengo. Lembrando que Santos, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Ceará, Botafogo, Cruzeiro e Flamengo têm a vantagem de decidir o jogo de volta em sua casa. Bom, Gabriel, aí grandes jogos, grandes clássicos aí pela Copa do Brasil. O que você analisa aí sobre esses jogos? Não, realmente, cara, foi um dos sorteios assim, mais doidos da história da Copa do Brasil, né? Só clássico. Então vamos ter aí, né? Se não me engano, são 4 clássicos, né? Dos 8 jogos, ou seja, metade são jogos aí, que são clássicos regionais. Talvez vamos ter um grande clássico interestadual se for o maior do Brasil, né? Que Flamengo e Atlético Mineiro também. Existe muita rivalidade entre os dois desde a época dos anos 80. Vamos ter o reencontro do Fábio com o Cruzeiro. Então, assim, essas oitavas de final da Copa do Brasil veio com tudo. Eu acho que isso foi uma boa ideia da CBF de colocar assim todo mundo no mesmo pote nas oitavas de final, né? Deixou a competição mais equilibrada, deixou um pouquinho, né? Esse ar de clássico, de jogos nas oitavas de final, para dar mais emoção. Então, por exemplo, a gente via como tinha esse pote 1 com o pote 2, então ficava todos os times grandes no pote 1. Então a gente nunca ia ter um Flamengo e Atlético Mineiro nas oitavas, um São Paulo e Palmeiras, um Corinthians e Santos. E tivemos logo esses jogos agora e vai ser muito interessante. E assim, também vamos ter outras equipes das quartas de final também, que talvez não chegariam, como é o caso do Goiás, o Atlético Goianiense, o Fortaleza, o Ceará. Então, assim, essas oitavas de final da Copa do Brasil promete bastante, eu estou muito animado e realmente, cara, é impressionante como sai logo 4 clássicos de uma vez só, é uma coisa muito doida. Poderia até ter saído talvez o Flamengo e Botafogo, ou o Fluminense e Botafogo, ou o Fla-Flu, né? Acabou não saindo, ou até mesmo o Atlético e Cruzeiro. Seria uma coisa muito louca, mas acho que está de bom tamanho. Eu acho que quem ganha com isso somos nós, né? Que vamos poder aí assistir todos esses jogos, que tenho certeza que vão ser grandes jogos. Exatamente, eu acho que eu acho que assim dos últimos anos, as oitavas de final da Copa do Brasil, essa é as oitavas com mais jogos assim de clássicos, né, jogos Com equilibrados que a certeza, gente assim não pode apontar um favorito em cada duelo, né? Pelo que a gente está com certeza. presenciando aí, os jogos vão ser bem equilibrados e eu acredito que vai ser aí por questão de detalhes a classificação dos times que garantir suas vagas para as quartas de finais. Bom, o Daniel tá de volta aí. Seja bem-vindo, Daniel, ao nosso Connect Sport dessa quarta-feira e já fica à vontade depois para fazer sua análise sobre os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. Boa tarde, Gomes. Boa tarde, Sandy. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E é isso aí. Muito bom estar de volta. Fiquei esses 2 dias passados
porque tinha os compromissos para fazer, também fiquei com suspeita de Covid, mas sim, deu tudo certo, né? Falando agora sobre os jogos, né, assim, na minha opinião, essa eu acho que é a melhor oitavas de final de todos os tempos, tá? É clássico, Corinthians e Santos, assim, vai ser um jogaço e Voltou. O Corinthians, problema ao vivo é assim, acontece. Pode falar. opa, Pode seguir com a sua o análise. Corinthians que é líder, o Corinthians que é líder do campeonato, aliás, que pode perder a liderança, né, do campeonato brasileiro, perdeu antes do Cuiabá, enfim, mas acho que o Corinthians passa. Outro jogo bom também é o Palmeiras, tá? Assim, clássico. Também tem Bahia, Atlético Paranaense, clássico goiano também tem, né? Atlético Goianiense e Goiás, então assim, só jogo bom. Tem também o jogo dos desesperados, né? Do Campeonato Brasileiro, mas vão se enfrentar na Copa do Brasil, Fortaleza e Ceará. Tem também Fluminense e Cruzeiro, né? O goleiro Fábio que vai reencontrar com a torcida. Também tem o jogo de América Mineiro e Botafogo. E para muitos, esse que é o melhor confronto de todos, né? Que é Atlético Mineiro e Flamengo. Eu acho que o Atlético Mineiro é favorito pela crise que o Flamengo está passando agora. Então, assim, só jogo bom. Bom análise aí do nosso comentarista Daniel Godoy. Agora eu faço a pergunta para vocês aí. O que podemos esperar desses clássicos que estamos tendo aí das oitavas de final da Copa do Brasil, né? Teremos aí pelo menos 4 clássicos aí. Na visão de vocês, o que podemos presenciar aí nesses grandes jogos? Ah, cara, eu acho que muita rivalidade, né, acima de tudo, muita vontade de ganhar esses jogos. Acho que assim, por ser um clássico, acho que ambas as equipes que vão disputar os clássicos, né, vão estar com vontade de ganhar, com vontade de passar de fase, porque vai ficar marcado, né? Então, assim, a gente tem um clássico de São Paulo e Palmeiras, se a gente for lembrar, tivemos aí o São Paulo e Palmeiras na Libertadores no ano passado, né, onde o Palmeiras elimina o São Paulo de forma assim acachapante, né, por 3-0 nas quartas de final. Agora o Palmeiras foi campeão do Paulista em cima do São Paulo, vencendo por 4-0 esse ano. Então, assim, o São Paulo vai entrar com muita vontade de ganhar do Palmeiras, né, depois de perder nos últimos 2 confrontos de mata-mata. Por outro lado, temos Corinthians e Santos também, que é um clássico muito grande, né, se a gente for lembrar na Copa do Brasil de 2015, onde o Santos chegou até a final, elimina o Corinthians, né, aquele Corinthians foi campeão brasileiro com muita folga, naquele jogo onde o Ricardo Oliveira, o Gabigol jogou demais, né? Então, assim, também tem esse certo ar, assim, já de ter se enfrentado. Fora Fortaleza e Ceará, né, cara? De se enfrentaram semana passada, foi um jogo com muita polêmica, com o jogador expulso, com vitória do Ceará chorada. Então, assim, fora Goiás e Atlético Goianiense também, que disputaram a final do Campeonato Goiano, onde o Atlético Goianiense se sagrou campeão. Então, assim, são clássicos muito disputados e com um histórico recente de muitos duelos, assim, né, em confrontos de mata-mata, por serem do mesmo estado, por estar sempre disputando a mesma competição estadual, sempre estão se enfrentando. Então, isso dá um ar a mais nessa Copa do Brasil. E fora também, cara, os outros jogos. Se a gente for pegar Flamengo e Atlético Mineiro, é um clássico imenso. Fluminense e Cruzeiro também. Talvez os 2 jogos que mais destoam, né, nessas oitavas de final, nada contra, né, esses times, Atlético Paranaense e Bahia, que também é um time lado de Curitiba, o outro lado de Salvador, né, e Botafogo e América Mineiro, né, que o América Mineiro não tem tanta tradição quanto tem o Cruzeiro e o Galo, né, então, assim, tirando esses 2 jogos, todos os jogos são jogos grandes, jogos de peso, e vai ser muito interessante. Bom, é isso aí, Gabriel, é sua excelente análise. Pelo jeito, não sei se o Daniel deu uma travada, não. A internet dele tá oscilando, o sinal, o programa ao vivo é assim, pessoal, acaba acontecendo esses pequenos problemas, enquanto não volta aí a internet do nosso comentarista Daniel Godoy. Vamos aqui falar da banda larga, né? A banda larga tem um recado aqui dentro do nosso Connect Sport para não acontecer com você igual tá acontecendo com o nosso comentarista Daniel, ficar na mão. A rede banda larga tem um recado nesse momento dentro do nosso Connect Sport. 5 motivos para contratar o link dedicado Rede Banda Larga para a sua empresa. 1. Rede própria. Cobertura em toda a cidade, contando uma rede própria robusta e tecnologia de última geração. 2. 100% de banda. A conexão contratada é fiel à que o cliente acessa de fato, ou seja, você vai receber a velocidade que contratou. 3. Link simétrico. Bandas separadas para taxas de download e upload iguais. 4. Baixa latência. Os pacotes são enviados e recebidos em menos tempo. 5.
Você sempre conectado. Conexão com as principais rotas, nacionais e internacionais. O que está esperando para dar esse salto enorme para a sua empresa? Vem para a rede. Bom, você que acabou de ver esse comercial, não conhece a rede banda larga, se interessou em um dos pacotes da rede banda larga, tá passando o contato aí, o contato da rede banda larga nesse momento no GC, que é o 11 4858 8741. Repetindo, 11 4858 8741. Na rede banda larga, além de você ter uma internet de qualidade por um preço acessível, você também conta na TV na fibra com 90 canais. Entre eles o canal 6, que está presente para mais de 30 mil assinantes na região oeste e que passa toda a programação da Connect Brasil TV SP e o nosso Connect Sport. Fica um abraço aí a todos os assinantes da rede banda larga, o pessoal da rede banda larga e que topam fazer essa parceria aí com a Connect Brasil TV. Portanto, não perca tempo, quer uma internet de qualidade por um preço acessível? Fica a dica, vem para a rede banda larga. Bom, agora o assunto aqui dentro do nosso Connect Sport. O Daniel voltou, agora sim, Daniel. Daniel, faça a sua análise aí, o que na sua visão podemos esperar aí desses 4 clássicos aí pelas oitavas de final da Copa do Brasil? Bom, assim, eu já falei, né? Eu acredito que os times vão acabar dando aquele algo a mais, né? Como vão jogar como se fosse uma final. Não que quando é um jogo comum de oitavas de final, eles não dão a vida, né? Mas assim, ganhar clássico é sempre complicado. Pode até instalar crise, né? Eu acho que o Corinthians passa pelo Santos. O São Paulo, aliás, o Palmeiras passa pelo São Paulo, sim, porque eu acredito que o Abel Ferreira é um técnico que sabe jogar mata-mata. Outro jogo também, Atlético Goianiense e Goiás. Eu acho que é o confronto mais equilibrado que tem. Eu acho que o Atlético Goianiense é uma incógnita bastante, porque é um time que está bem na Sul-Americana, mas está mal no Campeonato Brasileiro. Mas, assim, eu acredito no Atlético Goianiense. E no clássico de Fortaleza e Ceará, eu acho que, por ter um time melhor mesmo, eu acredito que o Fortaleza passa. Aí a análise dos nossos comentaristas, né, falando sobre Copa do Brasil. E agora o assunto aqui dentro do nosso Connect Sport é o Campeonato Brasileiro, né? O nosso repórter Johnny Pereira traz informações aqui dentro do nosso Connect Sport dos jogos dessa quarta-feira. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, amigos da Connect Sport. Falo com informações da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para os jogos desta quarta-feira, né? Para começar, América Mineiro e Ceará jogam no Independência às 7 horas da noite desta quarta-feira. O América Mineiro vem de uma vitória contra o Cuiabá na última rodada, no último final de semana. E o Ceará vem de um empate dentro da sua casa contra o Coritiba em 1-1. O outro jogo interessante é Juventude e Atlético Paranaense lá no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. Juventude vem de uma vitória contra o bom time do Fluminense por 1-0. E o time do Atlético Paranaense vem de um empate contra o bom time do Santos. Vamos falar a verdade, né? O Santos está jogando bem e o Atlético Paranaense também. Então vem esses dois jogos aí interessantes na rodada em Caxias do Sul, também às 7 da noite desta quarta-feira. Um pouco mais tarde, às 8h30 da noite, no Nabi Abichedib, tem Bragantino, Red Bull Bragantino e Flamengo. O Red Bull Bragantino veio de uma derrota em casa, em Bragança Paulista, para o Internacional por 2-0. E o Flamengo vem de uma derrota em casa também para o Lanterna Fortaleza. Então, as duas equipes vêm em busca de reabilitação nessa rodada. Então, vai ser um jogo interessante de acompanhar, para você que gosta de futebol e de emoção. E também nesta quarta-feira, também às 8h30 da noite, lá no Antônio Ascioli, em Goiânia, Atlético Goianiense e Avaí. O Atlético Goianiense vem de uma derrota contra o líder do campeonato, Corinthians, e o Avaí vem de um empate contra o São Paulo. Então, ambos vêm buscar os 3 pontos nesta rodada. Um pouco mais tarde, Fluminense e Atlético Mineiro jogam no Maracanã às 9h30 da noite. O Fluminense vem de uma derrota em Caxias do Sul, fora de casa, pelo Juventude por 1-0. E o Atlético Mineiro vem de um empate contra o vice-líder Palmeiras lá no Allianz Parque. Então, um jogo muito bom. Os dois têm um excelente time e vai ser um jogaço. Santos e Internacional fecham a rodada desta quarta-feira às 9h30 da noite na Vila Belmiro. Como eu disse, Santos empatou
a última rodada por 2-2 contra o Atlético Paranaense e agora vem buscar a vitória dentro da sua casa. E o Internacional vem de vitória e quer continuar vencendo agora fora de casa contra a equipe do Internacional. Segunda vitória seguida se vencer fora de casa. Então é isso, 10ª rodada para vocês, só começando. Amanhã tem mais jogos e amanhã eu passo para vocês mais os jogos do Campeonato Brasileiro. Volto aí com vocês da Connect Sport. Muito obrigado ao nosso repórter Johnny Pereira, trazendo informações aí dos jogos dessa 10ª rodada da quarta-feira aí do Campeonato Brasileiro. Teremos 7 grandes jogos aí, mas antes de falarmos um pouco destes jogos, vamos falar do início dessa rodada, né? Tivemos o jogo de ontem, o Cuiabá enfrentando a equipe do Corinthians e o Cuiabá conquistando uma vitória fundamental pelo placar de 1-0 com o gol do Wendel. Gabriel, o que você analisa sobre esse jogo? A vitória merecida do Cuiabá, né, cara? O Corinthians não teve muito abaixo do seu... do que ele pode fazer, né? Se a gente for ver os últimos jogos aí da equipe do Corinthians, o Corinthians realmente não jogava tão bem, mas também não jogava tão mal, né? Sempre mantendo uma média assim, mas ontem não, ontem o Corinthians foi muito abaixo, o Cuiabá jogando em casa, né? Jogando com o apoio da torcida, lotou o estádio, né? Muitos corintianos também, obviamente, foi uma festa bastante bonita lá na Arena Pantanal, e o Cuiabá jogando em casa, cara, ele vai fazer isso, ele vai tentar pontuar, jogar por 1-0 para tentar se manter, né? E foi assim que conseguiu se manter ano passado na Série A, inclusive classificando para a Sul-Americana, né? Desse ano, acabou sendo eliminado, infelizmente. Mas assim, teve um começo meio conturbado no Brasileirão, mas parece que se recuperou, né? Agora a equipe já ocupa aí a 15ª colocação, ou seja, saiu da zona do rebaixamento com a vitória de ontem sobre a equipe do Corinthians. Então, assim, vitória contra o líder do campeonato. E esse Brasileirão tá muito equilibrado, né, Gabriel? Se a gente for ver assim, por exemplo, a gente pega o Corinthians, né, cara, tá na liderança com 18 pontos, o Cuiabá tá lá em 15º, a diferença entre eles são apenas 7 pontos. Então, assim, se o Corinthians perde mais 2 jogos, o Cuiabá vence mais 2 jogos seguidos, embola tudo, os dois já estão do ladinho um do outro. Então, assim, esse Brasileirão, cada jogo é uma final, cada jogo é muito importante vencer. Então, assim, acho que essa derrota pro Corinthians não estava nos planos do Corinthians, nessa derrota, mas acabou vindo e agora é tentar trabalhar para melhorar, porque realmente vai fazer falta esses 3 pontinhos aí perdidos ontem, até um pontinho mesmo que fosse, né? Vai fazer falta lá na frente e pro Cuiabá pode fazer diferença no eventual aí luta contra o rebaixamento até o final do campeonato, né? Então, realmente, é uma vitória muito importante para o time lá do Centro-Oeste brasileiro, né? É isso aí, o Cuiabá conquistando a vitória fundamental aí dentro do Campeonato Brasileiro, diante da equipe do Corinthians. Daniel, o que você analisa aí o desempenho do Corinthians e essa importante vitória da equipe do Cuiabá? Assim, foi uma ótima vitória do Cuiabá, tá? O Cuiabá, com esse resultado, saiu da zona do rebaixamento, pelo menos provisoriamente, subiu para a 15ª colocação. E a gente vê que o Campeonato Brasileiro está equilibrado, né? Por exemplo, o Cuiabá, aliás, não, citar aqui o exemplo do Flamengo, né? O Flamengo, que é o 11º colocado, tem 12 pontos, e o Corinthians, que é o líder, tem 18, né? Ou seja, a diferença é de apenas 6 pontos, pro primeiro e pro 11º colocado. Agora, o time do Corinthians tem que abrir o olho, né? Começou bem o Campeonato Brasileiro, começou o Campeonato Brasileiro com vitórias, depois a gente percebe que o time está oscilando bastante, teve alguns empates, depois acabou perdendo a liderança para o Palmeiras, depois acabou recuperando de novo e pode perder novamente, né? Então, assim, o Corinthians tem que abrir o olho, porque perder pontos contra esses times, com todo o respeito ao Cuiabá, não vai conseguir fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, não. E vale destacar também o Wendel, né, que fez o gol, o Wendel que jogou no Corinthians. Isso mostra que a lei do ex nunca falha. No final do jogo, o Cuiabá também teve o Valdívia expulso, mas teve sorte porque o jogo já estava no final, poderia ter complicado bastante. Mas eu acho que essa vitória pode dar moral para a equipe do Cuiabá para o restante do campeonato. É isso aí, análise dos nossos comentaristas sobre o jogo de ontem, né? O Cuiabá vencendo a equipe do Corinthians pelo placar de 1-0. E agora vamos falar dos jogos de hoje, né? Hoje teremos aí 7 grandes jogos aí dessa 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E eu já quero saber o palpite de vocês, o que podemos esperar sobre esses jogos. Começando por você, Gabriel. Uma rodada interessante, né? Uma rodada também muito decisiva para alguns clubes aqui. Por exemplo, o Atlético Mineiro, né? Que joga fora de casa contra o Fluminense e vencer, e o Botafogo também não vencer aqui pro Botafogo na quinta-feira, ele assume a liderança do Brasileirão, ou seja, uma vitória é uma partida de extrema importância, né? A vitória vai ser muito importante
caso o Atlético Mineiro consiga. Temos também um jogo aí que é muito importante para as duas equipes, né? Para o Bragantino e para o Flamengo, né? O Flamengo que vive uma situação assim muito delicada, inclusive aí saiu notícias que o Paulo Souza nem deve viajar para Porto Alegre, né, no sábado, em caso de derrota hoje. Aliás, para mim já até para ele ter sido demitido mesmo no domingo, né? Nem para ter sido deixado para esse jogo de hoje. Inclusive, saiu alguma notícia aí que o Flamengo pode estar atrás aí do técnico do Olympiacos da Grécia, o nome dele é Pedro Martins, então vamos ficar de olho aí, né, ele que é português, nesses próximos dias aí, se o Flamengo vai demitir o Paulo Souza, se vai trazer outro técnico estrangeiro. Também tem o nome do Cuca sendo bastante ventilado, também o clube da Gávea, então vamos ficar de olho nesses próximos dias. O Flamengo, eu acho que eu posso afirmar aqui que o Flamengo não deve ficar, vai demitir o Paulo Souza. Isso para mim já é questão de tempo, porque realmente ficou claramente que ele não deu certo na equipe do Flamengo e acabou sendo talvez uma pior escolha da carreira do Paulo Souza, né, cara? Porque ele tá na seleção da Polônia, ele ia para a Copa do Mundo, de repente ele vai para o Flamengo, né, realmente uma grande oportunidade para ele, mas acaba dando tudo errado e em 6 meses aí ele vai estar sendo demitido, mas vai sair pelo menos com 7 milhões de reais no bolso, né? Então acho que não tá tão ruim assim também. Mas então assim, esse jogo de hoje é um jogo muito importante para as duas equipes. Como bem o Daniel disse no último comentário dele, a situação do Flamengo também não é tão grave assim, até porque os outros times também não estão lá essas coisas. Então, assim, se o Flamengo vencer hoje, pode ficar até 3 pontos do líder. Então, nada que isso não seja tão o Flamengo não consiga mudar isso lá na frente. Então, acho que a situação também não é tão desesperada. Já a equipe do Bragantino, né, cara, com o técnico Maurício Barbieri, que não vence há 9 jogos, a equipe que chegou a estar na vice-colocação do campeonato lá na 4ª rodada, agora está em 15º, né? Então, impressionante como caiu o desempenho da equipe do Bragantino, então precisa vencer também. Lembrando que o Flamengo, depois que o Bragantino voltou para a Série A em 2020, né, 2021, nunca mais venceu o Bragantino, né, não venceu em 2021, foram 2 empates, e ano passado foram um empate, né, entre o Flamengo e o Bragantino lá no Abichedi, e o Bragantino venceu o Flamengo no Maracanã, ou seja, então aí o Bragantino tenta manter esse retrospecto contra o Flamengo vai tentar buscar essa vitória fora de casa. Vamos ter também o jogo entre Santos e Internacional, né, cara? Um jogo muito importante também para a equipe do Santos. O Santos começou muito bem o campeonato também, depois deu uma caidinha, agora está na 9ª colocação, então precisa vencer. O Inter vem embalado, depois de ganhar do próprio Bragantino pelo placar de 2-0, jogando fora de casa, então vai ser um jogo bastante interessante. Eu acho que é isso, né, cara? Essa rodada passa muito por esses 3 jogos, entre Bragantino e Flamengo, entre o Fluminense e Atlético Mineiro, e entre a equipe do Inter enfrentando a equipe do Santos. E os 3 jogos ali de mais cedo, né? Acho que a América Mineiro e Ceará também é um jogo bastante interessante. A Juventude Atlético Paranaense deve estar um frio danado lá o jogo, então vai ser um jogo muito truncado. E Atlético Goianiense e Avaí, acho que o Atlético Goianiense também é favorito aí por jogar em casa com o apoio da torcida. Então, assim, essa rodada é interessante, mas acho que os últimos jogos aí lá para os jogos das 8h30, 9h30 vão ser aí o carro-chefe da noite de hoje nessa rodada do Brasileirão. Aí a análise do nosso comentarista Gabriel Sanches. Agora, Daniel, na sua visão, os seus comentários aí, o que podemos esperar aí desses 7 jogos aí, dessa 10ª rodada do Campeonato Brasileiro? Bom, primeiro eu quero falar sobre o jogo de Bragantino e Flamengo, né? O Bragantino perdeu o último jogo pelo Internacional por 2-0. Atualmente está na 16ª colocação, então assim, tem que abrir o olho, senão vai acabar entrando na zona do rebaixamento. E o Flamengo, né? O Flamengo perdeu para o Fortaleza. Eu acho impressionante como o Flamengo consegue levantar time que está em crise. Esse pode ser o último jogo do Paulo Souza, tá? Com todo o respeito ao Paulo Souza, mas assim, ele não tem mais clima nenhum para continuar no Flamengo. O aproveitamento dele é bastante pífio. E fora ainda também, que eu vi notícias de que ele já não está mais se dando bem com o elenco, também não está se dando bem com a diretoria. Não estou cravando nada aqui, tá, gente? Tá? Não estou cravando nada. Foi apenas o que eu li hoje, tá? O que eu ouvi falar. E assim, vai ser um jogo bastante complicado, né? E depois que o Bragantino subiu para a Série A, que nem o Stante falou, o Flamengo não venceu eles ainda, né? Apenas ou empatou ou perdeu. Portanto, vai ser um jogo bastante complicado para o Flamengo. Eu acredito que será um empate em 1-1. Outro jogo legal de se assistir também será Santos Internacional, né? O Santos, que começou bem no Campeonato Brasileiro, chegou até a liderar, depois deu uma queda, já não vence há 4 jogos, está na 9ª posição com 12 pontos e recebe o Internacional, né? Que é o colocado.
Se você ver, o Internacional é um time que perde pouco, só que assim, é um time que empata demais também. É, nos últimos 5 jogos foram 4 empates e uma vitória, a última contra o Bragantino. Portanto, eu acredito que será um jogo bastante equilibrado. Eu acho que será 2-2. Bom, parece que tivemos um problema aí na conexão do nosso Eu comentarista. também Bom, estamos tendo um pequeno probleminha aí na conexão do nosso comentarista Daniel Godoy. Enquanto aí o sinal dele não estabelece, Gabriel, dá os seus palpites aí sobre esses jogos. Tá, beleza. América Mineiro e Ceará, vou ficar aí com a vitória do time da casa. América Mineiro vai vencer pelo placar de 1-0. Juventude e Atlético Paranaense, vou ficar com um empatezinho, 1-1. Atlético Goianiense e Avaí, eu vou com a vitória do Atlético Goianiense pelo placar de 2-0. Flamengo e Bragantino, eu vou com acho que o Flamengo consegue uma vitória por 1-0 sofrida hoje, jogando fora de casa. Fluminense e Atlético Mineiro, eu vou ficar com empate também, vou ficar com 1-1. E o Santos sem Inter, acho que o Santos ganha pelo placar de 2-1. Aí os palpites do nosso comentarista Gabriel Sanches. Bom, acho que agora o Daniel está de volta. Daniel, pode seguir agora com a sua análise. Tá falando pra mim? Isso, é que seu sinal tá oscilando, agora voltou, pode seguir com a sua análise. Ah, tá. Hoje eu parei, enfim, né? Ah, tá. Eu falei sobre o jogo do Flamengo. Você falou sobre o jogo do Flamengo e do Santos. Eu falei. Outro também de se assistir é, é que vem Realmente. fazendo brasileiro. Bom, estamos tendo problema aí de conexão com o nosso comentarista Daniel Godoy. Infelizmente a internet dele hoje não tá colaborando muito com você, Daniel. A internet está caindo aí. Bom, estamos tendo um pequeno probleminha de sinal aí com a internet do nosso comentarista Daniel Godoy. Enquanto a internet dele não volta, né, a participação do nosso comentarista Daniel Godoy, vamos seguindo aqui o nosso Connect Sport. Agora parece que voltou. Daniel, sua internet não tá colaborando, meu amigo. Vou ter que mandar a banda larga pra você. Tá travando, tá voltando, tá travando, tá voltando. Pedimos desculpa aí que tá nos acompanhando, mas programa ao vivo é assim, tá sujeito a acontecer esses problemas. Pode seguir agora com a sua análise. Minha internet tá parecendo minha saúde mental. Bom, enfim, né? O Juventude joga contra o Atlético Paranaense. O Juventude que está na zona do rebaixamento, né? É um time que empata demais no campeonato. Do outro lado, tem a equipe do Atlético Paranaense, que está no meio da tabela, na oitava colocação. Jogar no Alfredo Jacuzzi na fase. Eu acredito que o Juventude consegue passar em 1-1. Tem também Atlético Goianiense e Avaí, né? O Atlético Goianiense está desesperado, precisa urgentemente vencer, senão vai acabar se complicando. Atualmente é o 19º colocado, está a 3 pontos do Bragantino, que é o 16º. Então, assim, precisa vencer ou vencer, senão pode acabar afundando ainda mais. Do outro lado tem o Avaí, que começou bem o campeonato, chegou até a ocupar o G4 do campeonato, mas agora está caindo de novo. É o 14º colocado. Então, assim, é um jogo em que as duas equipes acho que vão dar vida. Eu acredito que será 2-1 para o Atlético Goianiense. Outro jogo também, aliás, outro jogo bacana de assistir, Fluminense e Atlético Mineiro, né? A equipe do Atlético Mineiro que não vem jogando o mesmo futebol da temporada passada, mas mesmo assim ainda está lá em cima brigando. É o 3º colocado com 16 pontos. Já o Fluminense pode acabar entrando na zona do rebaixamento, está com 11, né? O Ceará, que é o 17º, tem 10. Então, hoje conta com o apoio da sua torcida, mas, sim, pelo que eu vi ontem, os números estão bem baixos de venda, a procura. Até ontem, não sei hoje, mas, sim, até ontem, mais ou menos, apenas 8 mil ingressos foram vendidos. Então, assim, eu acho que está na hora da torcida do Fluminense começar a apoiar o time. Eu acredito que o Atlético Mineiro vence por 2-1. Essa é a minha análise.
Bom, tá aí a análise do nosso comentarista aí, Daniel Godoy, né, falando aí sobre essa rodada aí do Campeonato Brasileiro da Série A. E antes de falarmos da Série B, né, temos recados aí de que acompanha o nosso Connect Sport dessa quarta-feira. O Adilson Luiz, boa tarde a todos vocês. Boa tarde, pai. Muito obrigado aí à audiência do nosso Connect Sport. E agora o assunto é Série B. A Série B entrando aí na sua 11ª rodada aí. Já tivemos aí os jogos dessa rodada e vamos estar passando a limpo aqui dentro do nosso Connect Sport deste momento, que a 11ª rodada teve o Guarani perdendo para a equipe do Operário pelo placar de 3-0, o Vila Nova perdendo para a equipe do Brusque pelo placar de 2-0, o Criciúma vencendo o Sampaio Corrêa pelo placar de 3-1, tivemos o CSA empatando com a Chapecoense pelo placar de 1-1, o Vasco conquistando uma importante vitória diante da equipe do Náutico pelo placar de 3-2, chegando à vice-liderança da competição, o Londrina empatando com a Tombense por 1-1, a Ponte Preta também conquistando uma vitória fundamental diante da equipe do Ituano pelo placar de 2-1 e deixando a zona de rebaixamento, e o Grêmio que volta a vencer dentro da competição, vencendo o Novo Horizontino pelo placar de 2-0. Lembrando que o complemento da rodada será com 2 jogos de hoje, o Cruzeiro recebendo a equipe do CRB e o Bahia que enfrenta a equipe do Sport Recife. Bom, meus comentaristas, o que vocês analisam, Gabriel, sobre esses jogos aí da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B? Vou começar falando, né, Gabriel, pelo time aqui do Rio de Janeiro, né, o Vasco da Gama, que ontem foi até Recife e conseguiu uma importante vitória, né, pelo placar de 3-2, enfrentando a equipe do Náutico. É uma vitória muito importante para o Vasco, né, cara, o Vasco que estava com cheio de incertezas nesse começo de Série B, muita gente achando que o Vasco não ia conseguir subir, ia ficar no meio da tabela, não ia ficar lá na parte de cima, e está provando o contrário, né, que o Vasco, que se você for ver no papel, é inferior à equipe do Vasco do ano passado, né, se a gente for ver no ano passado, o Vasco tinha muitos jogadores de nome, como é o caso do lateral Zeca, do Cano também, que estava no Vasco ainda, o Marquinhos Gabriel, né, que são jogadores aí, né, de nome, e esse ano o Vasco pegou um time mais barato, usando muito a sua base, e está conseguindo muito bem na Série B, e ontem com essa vitória, né, conseguiu assumir a 2ª colocação momentânea, vencendo por 3-2, inclusive o Vasco que agora joga no domingo contra o Cruzeiro no Maracanã, né, inclusive o estádio deverá estar lotado com mais de 60 mil pessoas presentes, então assim, a torcida do Vasco vai estar presente nesse jogo, vai lotar o Maracanã e vai apoiar a sua equipe. Muito legal ver um gigante como é a equipe do Vasco, né? O Vasco, para quem não sabe, é 4 vezes campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Então, assim, uma equipe muito grande no nosso futebol brasileiro, futebol sul-americano. Ganhou também o Copa Mercosul e tudo mais. Então, assim, a equipe do Vasco tem que voltar para a Série A, que é o seu lugar, e por enquanto está fazendo por onde, está indo muito bem, né, na Série B, e quem sabe aí não consegue manter o ritmo até o final para buscar aí esse retorno à elite do futebol brasileiro. Então vamos ver se o Vasco vai conseguir ou não, mas mesmo assim o caminho por enquanto está sendo bem traçado. Vou falar agora de outra equipe, né, Gabriel? Vou falar da equipe do Guarani, né, cara? O Guarani está numa situação assim muito complicada, a equipe tomou um vareio de bola do Operário jogando em casa na segunda-feira pelo placar de 3-0, né? O Guarani que agora ficou de vez na última colocação do campeonato, realmente foi muito mal a equipe do Guarani nessa rodada. Tivemos alguns resultados interessantes, como por exemplo a vitória da Ponte Preta, né, que venceu o Ituano jogando fora de casa e saiu da zona de rebaixamento, deu aí, né, uma subida boa na tabela. O Grêmio voltou a vencer depois de muitos jogos, né, cara? Tava 5 jogos sem vencer, venceu bem jogando em casa contra uma equipe que vinha muito bem também na Série B, que é o Novo Horizontino, né? Venceu por 2-0, com gols aí do Diego Souza e do Janderson. Então, uma vitória muito importante também do tricolor gaúcho, que também busca esse retorno. Começou bem, depois caiu de produção nos últimos jogos, agora parece que reencontrou aí o caminho da vitória. Então, vamos ver se vai conseguir manter um bom nível nos próximos jogos e vamos ver se vai conseguir se manter lá na parte de cima da tabela. E hoje, né, Gabriel, tem 2 grandes jogos, cara. Começando aí pelo jogo do Cruzeiro, né? O Cruzeiro líder do campeonato disparado com 25 pontos, tá muito bem na liderança, vai encaminhando sua vaga. Olha, eu sei que tá no começo ainda da Série B, mas olha, do jeito que o Cruzeiro tá jogando, cara, só se algo muito estranho acontecer para esse time não subir, né? O time conseguiu se encaixar, tá jogando muito bem, tá usando muito bem esse fator casa, tá jogando bem também fora de casa, então acho que o Cruzeiro deve subir sim. E o grande jogo também entre o Bahia e Sport, né, que é um clássico nordestino, talvez as duas maiores equipes do Nordeste brasileiro se enfrentando,
né? Então vai ser um jogo muito interessante. Duas equipes que também estão lá na parte de cima da tabela, né? O Bahia é o terceiro, o Sport é o quarto, então é um jogaço de bola. E a equipe do Cruzeiro que joga contra o CRB e no domingo enfrenta o Vasco também, né? Como eu falei antes, no Maracanã. Então, eu falei a torcida do Vasco, mas também a torcida do Cruzeiro já esgotou os 4.000 ingressos que foram destinados ao seu setor, né? Então também vai estar apoiando essa equipe no jogo de domingo e vai ser muito interessante esse grande jogo. E hoje vamos fechar esse aperitivo com o jogo entre Cruzeiro e CRB e Bahia e Sport, essa Série B que a gente vem falando desde o começo do programa, né, Gabriel? Que é a mais disputada da história, sem dúvida alguma. Exatamente, Gabriel, você disse tudo agora. Daniel, fica à vontade para fazer a sua análise aí dessa 11ª rodada aí, o que você analisou aí dos duelos que tivemos aí pela Série B. Bom, antes de tudo, eu quero falar sobre o Guarani, né? O Guarani... Pode seguir, não tá travando dessa vez não. Bom, o Guarani, que já foi campeão brasileiro, né? Agora está novamente na lanterna da Série B, perdeu para o Operário por 3-0, enfim, está em uma situação bastante complicada. Ontem, quem conseguiu uma vitória bastante importante foi o Vasco, que venceu o Náutico por 3-2 no estádio do Arruda. Eu quero parabenizar os jogadores do Vasco, né? Porque, assim, muitos acreditavam que o Vasco iria fazer uma campanha parecida do ano passado, né? Iria lutar para o meio da tabela, mas, enfim, eu acho que está muito cedo para dizer se o Vasco vai subir ou não, eu acho, mas se continuar com esse futebol, eu acho que sobe, e além disso, assim, eu acho que vai, pelo menos, conseguir disputar, tá? No mínimo. E na temporada passada não conseguiu nem isso. Aliás, outro time que venceu ontem também foi o Grêmio, né? Venceu por 2-0 com o Novo Horizontino, com o gol do Diego Souza. O Grêmio que vinha com uma sequência de empates consecutivos, agora está novamente colado no G4, junto com o Sport, com 18 pontos, que é o quarto colocado, mas vai destacar que o Sport joga ainda hoje às 9h30 contra o Bahia, mas enfim, o Grêmio conseguiu uma vitória importante. Também está em líder, né? O Cruzeiro joga contra o CRB. Eu acredito que novamente o Cruzeiro vai vencer sem dificuldade, porque a equipe do CRB está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação. Portanto, eu acredito que o Cruzeiro hoje vence pelo placar de 2-0. E como eu já citei, tem um confronto de Série A, né? Bahia e Sport na Arena Nova, né? É o terceiro e quarto colocado. Eu acho que vai ser um jogo bastante equilibrado. Eu acho que esse jogo está com cara de empate, tá? Eu acho que vai ser 2-2. É isso aí, a análise dos nossos comentaristas aí, né? Falando aí, dando suas opiniões, os seus prognósticos aí para os jogos que ainda vão acontecer dessa 11ª rodada da Série B. A Série B aí é uma das mais disputadas de toda a história da competição. Tem espaço aqui dentro do nosso Connect Sport. E agora vamos falar do futebol europeu, né? Temos aí as seleções em ação aí pelo mundo, né? Temos aí seleções que estão buscando garantir a sua vaga para a Copa do Mundo, seleções europeias jogando aí a Nations League. Quem vai trazer informações sobre todos esses jogos é o nosso correspondente diretamente de Aveiro, Portugal, Henry James. Boa tarde, Gabriel, amigos do Connect. O Henry aqui de Portugal trazendo as informações para vocês aqui da Liga das Nações, né? Vamos falar dos jogos que tivemos na segunda-feira à noite. A Áustria perdeu de 2-1 da Dinamarca e a Croácia empatou com a França. A Dinamarca é líder com 6 pontos, em segundo vem a Áustria com 3 pontos, a França em terceiro e a Croácia em 4, estão ambas com 1 ponto. Ontem também tivemos jogos da Liga das Nações, né? A Alemanha encarou a Inglaterra e ficaram no empate por 1-1, e a Itália ganhou da Hungria por 2-1. Esses jogos foram válidos pelo grupo 3. A Itália é líder com 4 pontos, a Hungria em segundo tem 3 pontos, a Alemanha com 2 pontos e a Inglaterra, a lanterna do grupo, com 1 ponto. Hoje também vamos ter jogo da Liga das Nações, vamos ter a Bélgica encarando a Polônia e o país de Gales vai enfrentar a Holanda. Esses jogos pelo grupo 4 de hoje à noite. Um grande abraço a vocês, um ótimo programa, fiquem bem, tudo de bom.
É isso aí, as informações aí do nosso correspondente Henry James, diretamente de Aveiro, Portugal, trazendo informações aí da Liga das Nações. Vamos falar aqui da Liga das Nações e também da seleção australiana, né? Mas antes de falarmos aí da seleção australiana, vamos começar falando aí dessa rodada que tivemos aí da Liga das Nações. Gabriel, o que você observou aí desses grandes jogos? Tínhamos um grande jogo ontem, né, Gabriel? Um clássico do futebol mundial. Para quem não sabe, que já foi uma final de Copa do Mundo lá em 66, que foi Inglaterra e Alemanha, né? Inclusive as duas seleções que se enfrentaram na última Euro do ano passado, né? Onde a Inglaterra eliminou a Alemanha jogando em casa nas oitavas de final. Agora se reencontra pela Liga das Nações, e jogo que parecia que caminhava para uma vitória da Alemanha, a Inglaterra consegue empate no finalzinho, né? Com o gol lá do Harry Kane, de pênalti, que chegou ao seu gol de número 50 com a camisa da Inglaterra, e está a 4 gols de passar o Wayne Rooney e se tornar o maior artilheiro do English Team, né, do time inglês. Aí, acho que foi um jogo bastante interessante. Acho que a Alemanha, por jogar em casa, tentou tomar conta da partida logo no começo, teve mais posse de bola, mas acabou que a Inglaterra teve as melhores oportunidades, na minha opinião, né, chegou com mais perigo, principalmente usando muito os seus pontas, né? A Inglaterra que jogou ontem com o Sterling e com o Saka, e com o Harry Kane jogando no ataque, com o Mason Mount também abastecendo esses 3 jogadores. Então, assim, um time muito ofensivo. A Inglaterra que tá aí, né, com muitos jogadores jovens que são muito interessantes, como é o caso do Foden, como é o caso do Saka, do Mount, do Rashford, do Sancho. Então, assim, é um time muito, muito promissor, mas que ainda não é uma realidade, né? Os jogadores ainda não estão conseguindo mostrar o todo o seu futebol pela seleção inglesa, muita pressão também sobre esses jovens, e o Harry Kane tenta comandar essa galera junto com o Sterling também, que é um jogador muito importante, um jogador que já tem experiência em Copas do Mundo e tudo mais, jogou Euro. Então, assim, a Inglaterra vem de bons resultados, né, Gabriel? Chegou na semifinal da Copa do Mundo 2018, chegou na final da Euro 2020, então, assim, tá faltando aqui algo a mais, e quem sabe ver nessa Copa do Mundo com seus jogadores jovens e tudo mais. Outra coisa que eu acho que a defesa da Inglaterra é um pouco inconstante, né? O Maguire é um jogador muito, muito limitado, na minha opinião. O Declan Rice também é um jogador muito jovem, que ainda não está se adaptando bem, que é um volante, né, jogador do West Ham. O Calvin Phillips também é outro jogador que também não está ainda se adaptando muito bem à seleção inglesa, jogador do Leeds United. Então, assim, acho que a Inglaterra tem seus pontos fracos, mas também tem seus pontos fortes, e vai ser uma equipe que vai tentar chegar longe, e pode sim chegar longe nessa Copa do Mundo. Agora vamos falar então de outra seleção, que é a Alemanha, né, Gabriel? A Alemanha que também fez uma renovação, né, com o seu novo treinador, que é um cara que sabe muito de futebol, que é o Hans Flick, né, ex-treinador do Bayern de Munique, que foi campeão da Champions em 2020. Então, assim, uma equipe que também está se renovando, com jogadores como o Havertz, por exemplo, como o Musiala também, né, e também tentando usar essa métrica com jogadores como o Gundogan, como o Neuer, também como o Thomas Müller. Então, assim, uma equipe muito interessante, que eu acho que também não deve chegar muito longe na Copa. Acho que a Alemanha não está nesse bolo todo. Acho que as 4 principais seleções atualmente são França, Brasil. Acho que eu colocaria a Inglaterra e a Argentina, né, que estão aí apresentando talvez aí o melhor futebol e talvez possam chegar longe nessa Copa do Mundo. Mas a Alemanha vem junto com a Espanha, junto com Portugal ali, tentar fazer alguma coisa, com o Uruguai. Então, assim, mas acho que o time da Alemanha é muito promissor, tem bons jogadores e vai vir forte nos próximos anos. Já a Itália, né, Gabriel? A Itália ontem venceu a Hungria pelo placar de 2-1 jogando em casa, né? A Itália está tentando também fazer essa renovação. Tem a Liga das Nações aí como uma competição para pegar ritmo de jogo, para dar ritmo de jogo para os seus jovens jogadores. E vamos ver se vai conseguir renovar até a Copa do Mundo de 2026, né? Já que vai ficar de fora mais uma vez a seleção italiana. E os jogos de hoje são 2 jogos interessantes, né, cara? E todos os jogos de times que estão na Copa do Mundo, né? Começando aí pelo jogo entre Bélgica e Polônia, né? Um duelo aí de Lukaku contra Lewandowski, né? Que vai começar daqui a pouquinho às 13h45. Vai ser um jogo muito interessante. A Bélgica que perdeu em casa de 4-1 para a Holanda na última rodada. Então, assim, vai ter que dar uma resposta aí ao seu torcedor jogando em casa dessa vez. E já a equipe do País de Gales enfrenta a equipe da Holanda, né? Jogando aí dentro de casa, empolgado depois de ter se classificado para a Copa do Mundo com a vitória sobre a Ucrânia no domingo. Então vai jogar em casa. A Holanda também vem embalado depois de vencer a equipe da Bélgica jogando fora de casa. E assim, cara, esse jogo pode ser um possível confronto de oitavas de final de Copa do Mundo, né? Porque a Holanda está no grupo A, deve ficar em primeiro, né? Com o grupo aí com Catar, Equador, e se eu não me engano, eu esqueci qual é o outro time agora que também está nesse grupo. Senegal, né? Senegal que também é um time muito forte, e pode cruzar com o grupo B, que tem Inglaterra, País de Gales, Estados Unidos e Irã. Ou seja, podemos ter esse confronto numa possível oitava de final de Copa do Mundo. Então vamos ficar de olho também nesse grande confronto. E é isso, né, Gabriel? A Liga das Nações é um torneio muito bacana, que está tendo muitos jogos de qualidade, e está sendo muito maneiro de assistir essa competição.
É isso aí, análise do nosso comentarista Gabriel Santos. Pelo jeito, nosso comentarista Daniel Godoy tá tendo um baita problema aí com a conexão da internet dele. Bom, tá travado aqui pra gente. Enquanto o Daniel não retorna, a conexão dele não se estabelece. Gabriel, vamos falar da seleção. Vamos falar da seleção da Austrália, né? A Austrália que venceu ontem a equipe dos Emirados Árabes Unidos pelo placar de 2-1 e agora enfrenta a seleção do Peru. Lembrando que o vencedor desse confronto garante vaga para a Copa do Mundo e deve cair aí no grupo da França. O que você analisa aí sobre esse jogo aí, essa classificação da Austrália agora para enfrentar a equipe do Peru, Gabriel? Só uma curiosidade, Gabriel, assim, porque o grupo, né, que você falou vai ser França, Dinamarca, Tunísia e o vencedor desse confronto entre Austrália e Peru. Mas assim, se a gente for lembrar na Copa de 2018, a França enfrentou a Dinamarca, o Peru e a Austrália, né, no seu grupo na Copa do Mundo. Então, assim, quase igualou. Então, assim, mó doideira isso, né? Assim como o Brasil também vai enfrentar a Sérvia e a Suíça. Então, vamos ficar de olho também nesse jogo. Mas vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, né? Esse jogo eu assisti inteiro, consegui assistir bem. Cara, a Austrália talvez seja a pior geração da seleção da Austrália nos últimos anos. A Austrália que teve times aí muito interessantes. A Austrália que chegou até as oitavas de final da Copa do Mundo de 2006, né, quando caiu para a Itália, para a campeã, né, que foi a Itália. Em 2010 também veio bem. Em 2014 também, né, muito comandado aí pelo seu grande centroavante, talvez o seu maior jogador de todos os tempos, que é o Tim Cahill, né, que já se aposentou. Um cara que tinha uma cabeçada muito forte, um cara que era muito bom jogador. E assim, a renovação da Austrália não foi tão boa. Mesmo assim, a equipe consegue chegar aí até a repescagem, né? Acabou não conseguindo a classificação direta, mas vai disputar essa repescagem. Consegue a vitória contra a equipe do Emirados Árabes. O Emirados Árabes também tem um time muito interessante, cara. Eu gostei bastante. Inclusive, acho que no primeiro tempo a equipe do Emirados Árabes jogou melhor que a Austrália, teve mais chances de gols. Comandado no ataque pelo ex-jogador do Botafogo, né? O Caio Talismã, né? Que era assim, como ele era chamado pela torcida do Botafogo lá em 2010, 2011. Foi revelado, jogou pelo Internacional também no Figueirense e agora está jogando pela seleção do Emirados Árabes depois de estar lá durante 10 anos. Então, muito bacana aí ver esse jogador, né, o Caio, brasileiro, que fez inclusive o gol de empate do Emirados Árabes. Mas aí a Austrália, aos 40 do segundo tempo, com aí, né, o Rustrick, fez um golaço, né, cara? Pegou um sem pulo bonito ali no rebote no escanteio, a bola da desvia e entra no gol e acaba sacramentando aí a vitória da equipe da Austrália. O jogo que foi disputado no estádio de Copa do Mundo, né, o estádio Al Rayyan, que vai ser palco de alguns jogos da Copa. E agora a Austrália fica no Catar porque enfrenta o Peru na segunda-feira que vem. Na terça-feira que vem, nesse mesmo estádio, às 3 horas da tarde, e também vamos ter o confronto entre Costa Rica e Nova Zelândia. Lembrando, quem vencer esse confronto entra no grupo da Alemanha, de Japão e Espanha, ou seja, vai pegar também pedreira. Então, assim, vamos ficar de olho que faltam só 2 vagas para a Copa, e essas 2 vagas vão ser decididas na semana que vem, uma entre Austrália e Peru, e outra entre Costa Rica e Nova Zelândia. A gente vai trazer tudo para vocês aqui no Connect Sport. E é isso, cara, vamos ver como é que vai ficar isso aí. Já tem algum palpite para esses jogos, Gabriel? Vamos ver, né? Tá tudo equilibrado aí nesse confronto aí Austrália e Peru, cara, da seleção peruana. É um duelo, assim, muito equilibrado, mas eu acredito na classificação da seleção peruana. E o outro confronto é qual mesmo, Gabriel? Costa Rica e Nova Zelândia. Costa Rica e Nova Zelândia, cara, também um duelo, são 2 duelos muito equilibrados, mas eu acredito na seleção da Costa Rica. Você tem algum palpite antes da análise do Daniel? Não, entre Costa Rica e Nova Zelândia, eu acho que a Costa Rica passa. E vai ser interessante a Costa Rica cair de novo num grupo com 2 campeões do mundo, né? Em 2014, se a gente for lembrar, foi um grupo de 3 campeões do mundo, né? Que era Uruguai, Itália e Inglaterra. Inclusive, foi o primeiro, né? Naquela grande Copa que a Costa Rica fez. E se passar agora da Nova Zelândia, vai cair no grupo com Espanha e Alemanha. Então, vamos ver se vai conseguir repetir o feito lá de 2014 e quem sabe eliminar aí um gigante do futebol mundial. Acho que Costa Rica ganha. E Austrália e Peru, cara, eu vou ficar com o nosso futebol sul-americano, né? O Peru aí que ganhou da Austrália lá em 2018 pelo placar de 2-0 na Copa do Mundo. Eu acho que vence a Austrália também no sufoco e se classifica aí para esse grupo de França, Dinamarca e Tunísia. É isso aí. Bom, e agora o Daniel só ficou observando ali, observando a nossa análise. Parece que está tudo ok com ele. Fica à vontade, Daniel, para fazer sua análise dos jogos da Liga das Nações e sobre esse confronto aí à seleção australiana que vai enfrentar agora o Peru, vencendo a equipe dos Emirados Árabes Unidos pelo placar de 2-1. Bom, primeiro eu quero falar sobre o jogo de Alemanha e Inglaterra, né, que aconteceu ontem na Arena lá em Munique. Olha, assim, a Alemanha tem bons jogadores, sim, tá? Tem bons jogadores. É um time bastante promissor.
Mas eu não acho que vai longe na Copa do Mundo, tá? Eu acho que tá longe de ser mais favoritas. Eu acho que vejo muitas seleções na frente, como a seleção francesa, nem se fala, o próprio Brasil, eu vejo a Espanha na frente, a própria Inglaterra na frente, também vejo a Argentina, enfim. Eu acho que a Alemanha não vai muito longe nessa Copa do Mundo, não. Sobre o jogo de ontem, a Alemanha até tentou controlar a partida, teve mais posse de bola, porém, quem criou as melhores chances foi a seleção inglesa, né? Vale destacar a partida do goleiro alemão, Manuel Neuer. Eu acho impressionante, que goleiraço. Para mim, é um dos melhores goleiros de todos os tempos. Com 36 anos, ele ainda agarra muita bola. Não é fácil um jogador agarrar tantos anos em uma seleção como a Alemanha. Do lado da Inglaterra, eu quero falar do Sterling. A gente percebe que no Manchester City ele é um jogador comum até, não é um dos protagonistas, mas quando chega na seleção inglesa ele resolve. Outro jogo, a vitória da Itália sobre a Hungria por 2-1. A Itália que agora começa um novo ciclo, né, para a Copa de 2026, porque a seleção da Itália ficou fora de mais uma Copa, então a hora de renovar é agora, e a gente percebe que ainda tem muita coisa a melhorar, né, assim, a Itália ontem venceu, mas não convenceu, poderia ter feito um jogo melhor, e assim, vai ter que melhorar muito, buscar uma renovação, né, porque o estilo de jogo italiano eu acho que já está ultrapassado. Outro jogo que aconteceu segunda-feira também foi a reprise da Copa de 2018, né, na final, que foi Croácia e França, ficou 1-1. Então, às vezes, a gente percebia, assim, que a gente fala muito da seleção brasileira, sabe? Que antes não estava jogando nada, mas a gente vê do lado da França, também não tem grandes coisas não, né? Na sexta-feira passada, perdeu para a Dinamarca por 2-1, agora também empatou com a Croácia, que perdeu para a Áustria por 3-0. Mas enfim, né? A seleção francesa talentosa. Agora, eu não acho a seleção francesa favoritada para ganhar a Copa do Mundo, não. Diferente do que muitos acreditam. Vai ter um jogo hoje também interessante, pelo grupo 4, né, da Liga das Nações, Bélgica e Polônia. A Bélgica, que vem de uma goleada que sofreu pela Holanda por 4-1 na última sexta-feira, então busca assim se classificar, né? Busca se recuperar disso, porque se conseguir um resultado negativo hoje pode se complicar, pode acabar sendo rebaixada para a Liga B. E no mesmo grupo também tem o País de Gales contra a Holanda, né? O País de Gales que se classificou para a Copa, a Holanda que vem de uma goleada em cima da Bélgica por 4-1, como eu já falei. A seleção da Holanda também tinha ficado fora da Copa de 2018, mas percebemos que conseguiu dar uma renovada, deu uma renovada, tem ótimos jogadores como tem o Van Dijk, tem o De Jong, na zaga também tem o Delight, tem o Memphis Depay, enfim, né, entre outros. Vamos lá, né, eu acho que a Bélgica e Polônia fica empate 1-1 e a Holanda ganha do Gales por 2-1. Agora falando sobre o jogo, né, de Austrália e Emirados Árabes. A Austrália venceu ontem por 2-1, tá? O Busquets fez ontem o gol que colocou a Austrália na decisiva contra o Peru, né? Que acontecerá na próxima semana. Assim, o Busquets fez os gols aos 39 minutos do segundo tempo, foi um golaço. Muitos acreditavam até que a Austrália poderia vencer com mais facilidade, só que não. A equipe dos Emirados Árabes deu um trabalho. A Austrália tinha saído na frente aos 8 minutos com o Svini, mas não teve muito tempo para comemorar, porque logo depois os Emirados Árabes empataram com o Correia. Mas enfim, né? Ainda venceu a Arábia Saudita e agora vai decidir a classificação em cima do Peru. E eu acho que a Austrália passa, tá, pelo Peru, tá? Eu acho que a Austrália se classifica. É isso aí, a análise do nosso comentarista Daniel Godoy. E o outro confronto, Costa Rica e Nova Zelândia, o que você acha, Daniel? Quem passa? Costa Rica passa. Costa Rica passa.
É isso aí, os nossos comentaristas aí detalhando tudo o que acontece pelo futebol mundial, né? Aqui é o Connect Esporte, assim, futebol nacional, futebol internacional, tudo tendo espaço aqui dentro do nosso programa, assim como as outras modalidades esportivas, né? Chegou aquele momento do nosso comentarista Gabriel Sanches trazer informações do Minuto Olímpico aí, detalhando aí tudo o que acontece aí nas outras modalidades aqui dentro do nosso programa. É isso aí, Gabriel. Vamos lá então começar falando do nosso Minuto Olímpico de hoje. Hoje que tá um pouco menor do que foi na segunda-feira, mas não deixamos de vir aqui para trazer notícias sobre os esportes olímpicos para vocês. E vamos começar então falando sobre a seleção brasileira masculina de vôlei, que começa hoje sua caminhada em busca de mais um título da Liga das Nações. O Brasil, que é o atual campeão da Liga das Nações, venceu a Polônia na final ano passado lá na Itália e começa hoje sua caminhada jogando no Brasil. Né, jogando às 9 horas da noite, enfrentando aí a equipe da Austrália, lá em Brasília, no ginásio Nilson Nelson. Então, o pessoal de Brasília aí, que vocês acompanham o jogo aí de pertinho, que lotem o ginásio e apoiem a seleção brasileira em busca de mais um título da Liga das Nações, e começa hoje, então, sua caminhada. Vamos torcer, então, para a nossa seleção brasileira comandada pelo técnico Renan Dalzotto, em busca aí de mais um título. Lembrando que o Brasil fez uma renovação para essa Liga das Nações, né? Muitos jogadores acabaram se aposentando, como foi o caso do Wallace também, né? Foi importante, acabou se aposentando, ou de ficar, como é o caso do Lucão, do Bruninho. Então, vamos ficar de olho nessa seleção brasileira de vôlei. Agora, então, vamos falar sobre a NBA, né? Hoje começa, então, o jogo 3 da grande final da NBA. Lembrando que a série está 1-1. Os dois primeiros jogos foram lá em São Francisco. O Boston venceu o primeiro jogo, o Golden State venceu o segundo. E agora as equipes se enfrentam em Boston, né? Voltando, então, lá para Boston, a final, depois de 12 anos, a torcida do Boston, que é a torcida mais fanática da NBA, né? Uma torcida tá muito fervorosa e está muito esperançosa em busca de mais um título, e com certeza vai lotar o ginásio e promete ser um grande jogo. Esse jogo deve começar por volta, então, das 10h15 da noite. Se você quiser acompanhar seu time no Brasileirão, né, depois, quando acabar o jogo, bote um pouquinho lá na NBA para assistir, que você não vai se arrepender, que é um grande espetáculo do mundo esportivo, com certeza. Né? E para finalizar, vamos falar então de handball. Na verdade, não é uma notícia sobre propriamente, né, lá dentro das quadras, mas sim fora delas, a jogadora de handball Duda Amorim, né, que foi a grande capitã da seleção brasileira no título mundial em 2013, conquistado lá na Sérvia, o grande título mundial, né, há 9 anos atrás, anunciou essa aposentadoria da seleção brasileira, depois aí de muitos anos representando o nosso país. Então, deixar aqui nosso obrigado à nossa jogadora Duda, que foi realmente muito importante, né, que levou o Brasil aí a um título muito importante, que foi o Campeonato Mundial de Handball, né, jogando contra a Sérvia, na Sérvia. Foi uma final histórica. Então, fica aqui meus agradecimentos aí à nossa grande jogadora Duda Amorim, que segue na sua carreira nos clubes, mas na seleção ela acaba se aposentando, e também o time do Brasil feminino do handball, que é um time muito forte, e quem sabe aí vai vir forte também para as Olimpíadas de 2024. E é isso. Esse foi o Minuto Olímpico de hoje. Amanhã eu trago muito mais notícias. Amanhã vou falar sobre um pouquinho do jogo de hoje da NBA, tem NBB também, tem vôlei também, tem outros muitos assuntos. E é isso. Tamo junto, rapaziada. Até amanhã. É isso aí, Gabriel. A Duda Amorim, né, que vai fazer falta para essa seleção brasileira de handball, um pilar, né, um dos pilares líderes aí dessa seleção brasileira de handball, carregando a camisa da nossa seleção durante anos, com certeza vai fazer muita falta para a seleção brasileira, mas fica aí o legado de uma história muito bonita que ela construiu aí com a seleção brasileira de handball, né? E com essas informações aí do Minuto Olímpico, a gente encerra o nosso Connect Esporte dessa quarta-feira com chave de ouro, agradecendo aí a excelente participação aí todos os dias dos meus comentaristas. Muito obrigado, Gabriel, pelas suas informações do Minuto Olímpico e pelas suas excelentes análises do nosso Connect Esporte de hoje. Eu que agradeço, meu amigo. Tamo junto. Obrigado aí pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui presente com vocês, fazendo esse programa maravilhoso. E é isso, né? Que vocês tenham um excelente dia para vocês aí, para os nossos espectadores também. E amanhã eu espero estar de volta aí para trazer muito mais notícias, comentários e tudo mais, para tentar dar um pouquinho de alegria aí para as pessoas de casa. Tamo junto. Abração, rapaziada. Um abraço, Gabriel. E mesmo assim ele tá de volta, né? O sinal caiu, ele voltou, o sinal caiu, voltou, mas contribuiu muito com o nosso Connect Esporte dessa quarta-feira, com excelentes análises. Muito obrigado, Daniel Godoy, pela sua participação no nosso Connect Esporte de hoje. Muito obrigado, Gomes. Obrigado, Sanches. É isso aí. Muito bom estar com mais um programa. É isso aí, galera. Tamo junto.
Aí um abraço ao nosso comentarista Daniel, encerrando com chave de ouro com essa internet. Eita, que a rede banda larga vai ter que dar um pulo lá no Espírito Santo. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso Connect Esporte dessa quarta-feira. Tivemos aí alguns probleminhas com a conexão aí do nosso comentarista Daniel Godoy, mas entregando sempre para vocês um programa de qualidade e informativo, que esse é o nosso objetivo todo dia. Você que ainda não nos segue nas redes sociais, siga-nos na Connect Brasil TV SP para vocês ficarem antenados ao nosso Connect Esporte, ao Talk Bird, né, apresentado pelo nosso técnico Gabriel Cunha, que traz aí um podcast diferenciado de skate, e também o programa Empreender é Simples com a Alessandra Angel, que traz aí convidados aí falando muito da área da finança, e as diversas programações que vem por aí da Connect Brasil TV, vem programação de qualidade. Portanto, eu convido você a nos acompanhar nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o nosso Connect Esporte de hoje. Tenham uma excelente tarde e amanhã estamos de volta a partir do meio-dia. Tchau, tchau.